E já estamos de volta com Temperando o Papo. Continuamos com a escritora Isabel Vasconcelos. Ela que é uma grande amiga, nossa queridinha também, né? Para vocês que já assistem o Temperando o Papo há um bom tempo. E a gente estava falando sobre algo muito importante, gente, que olha, a gente comentou sobre o que aconteceu em Paris, sobre liberdade de expressão, sobre o terrorismo e estávamos há pouco comentando sobre ensinar as crianças a pensar. E a Isabel, muito brilhantemente, como sempre, falou, gente, converse com seus filhos como adultos. Isso. É fácil, né, ter esse diálogo. Porque eles pensam igual a você, quer dizer, eles podem não ter, e não tem realmente toda a tua informação, toda a tua experiência, tudo isso eles não têm, porque eles são pequenos, ainda vão ter. Mas o raciocínio, a capacidade, o discernimento, eles têm, você passou para eles, e você passa através das suas atitudes, não através das suas palavras, sim, não é? Então, tem muito pai e mãe também tem medo de ser criticado pelo filho, né? Mas não tem que ter, porque se o filho tiver uma crítica, liberdade de expressão, gente. Aceita, mude se necessário. Ouça a crítica, rebata. Se for errada, você fala para ele, não, você está errado, não é por aí. Claro. Se tiver certo, fala, meu filho, eu vou pensar nisso que você falou. Talvez você tenha razão. Isso vai tirar a tua autoridade? Ao contrário, vai te dar mais autoridade. E até mesmo a admiração do filho. A admiração, o respeito do filho. E mais capacidade de diálogo com seus filhos. Porque é isso que está faltando, gente. É por isso que os jovens às vezes ficam perdidos. Porque não tem diálogo. Não aprende a dialogar em casa, como é que vai dialogar na rua? Como é que vai dialogar na escola? Como é que não vai tirar 0 na redação do Enem? Não sabe pensar, tira 0 na redação dele. Claro. Entendeu? Claro. Então, a gente está precisando disso, de valorizar as crianças nesse sentido. Não é deixar a criança fazer tudo que ela quer. Vai no restaurante, fica perturbando todo mundo que está em volta. Não sai também das redes sociais, da maquininha. Né? A tecnologia que as crianças gostam e muito. Entendeu? Então, é uma boa realmente essa sua ideia de chamar a criança para conversa, principalmente esses temas super importantes e outros temas também, até do que acontece na sua casa. Sabe para quê? Para ela sair ali realmente do tablet, sair do celular, ter esse diálogo, né, que tem que ser proporcional do videogame, estudar, fazer uma leitura. Sabe o que meus sobrinhos passaram as férias em casa, né? E assim, é uma escadinha, 10, 8, 7, 6 e 5. E assim, é muito bacana porque tem a hora ali que todos nós sentamos, eu leio um livro, eles gibi, etc e tal. Você chama a criança para esse momento da leitura, então a gente vai incentivando de certa forma jogos em família também, eu acho que é muito importante. Aí a gente já tira a criança um pouco aí dessa tecnologia toda que é muito boa, mas tem que ter um limite, né? Inclusive a televisão porque tem também. Que ter outras coisas na vida. A vida também é diversa, né? A gente tem que ter atividades diferentes, né? Você vê, uma vez eu estava na praia e eu tinha uma afilhada pequenininha. E as amiguinhas dela e eu, estava chovendo, a gente não tinha nada para fazer, falei, vamos escrever uma história. Então, eu escrevi uma história com 7 meninos. Tinha menino? Não, eram todas meninas, 7 meninas. Nós escrevemos uma história. Sim. Cada uma deu uma ideia, trocamos ideias, e a gente escreveu. A história virou peça de teatro, foi encenada e tudo, entendeu? Qual era o nome da história? O Sorvete Mágico. Aqui nem um microfone, parece um sorvete. O Sorvete Mágico. Virou peça de teatro, gente, entendeu? Que interessante. Porque era super bacana, uma história feita a 9 mãos ali, né? Eu, minha afilhada e as 7 amiguinhas dela, e todo um diálogo com as crianças. Então, por que tal personagem faria isso? Porque ele pensa assim, assado. Aí a outra dizia, não, mas ele podia pensar assado assim, não assim, assado. Entende? Isso estimula o raciocínio das crianças. Você tem que ter esse tipo de conversa, sim, não é? Não é só conversar, sei lá, sobre bobagem, ou sobre a novela. Não, novela nem converso com criança, sei lá. Eu acho que as novelas brasileiras não estão apropriadas para as crianças. Novela é muito ruim, novela deseduca, eu não gosto de novela. Mas, enfim, quem gosta, faça bom proveito, né? Mas, enfim, você tem que
que perceber que a criança não é uma idiota que você tem que ensinar para ela as coisas. Você não tem que ensinar nada, você tem que deixar ela pensar, tirar suas próprias conclusões e até ajudá-la a tirar as próprias conclusões dentro dos teus parâmetros, do que você acha certo e do que você acha errado. Com certeza. Simples. Não tenha medo do seu filho. É verdade. Nem dos seus sobrinhos, familiares, priminhos ali, gente. Vamos envolver. Nem do moleque de rua. Com certeza. Principalmente desse, viu? Principalmente desse que, gente, é um pecado. Toda vez que eu saio às ruas assim, eu vejo criancinhas ali pedindo. É desolado. Nossa, é muito triste mesmo. Agora vamos mudar de assunto. A gente vai falar sobre o que aconteceu em Paris e uma visão do lado bom, né? Que foi a união das nações. As nações se uniram, né? Em prol deste tema contra o terrorismo, a favor da liberdade, a liberdade de expressão. Bom, isso foi muito bom realmente. A gente viu a França toda lá, as manifestações que ocorreram. Muito bonito, inclusive, né? Muito bonita, emocionante. Sim, em Jerusalém também, né? Que é muito importante muito também importante. as manifestações que aconteceram lá. E os chefes de Estado ali, né? Lado a lado. Sim. Só faltou o Obama, não foi? O Obama não foi. Pois é. Eu penso que era difícil mesmo. O argumento do governo americano foi que era muito difícil você armar um esquema de segurança, né? Justo o Obama, que é o grande inimigo, né? Para esses terroristas, os Estados Unidos são o demônio, né? Então, e a American Way of Life, então Deus me livre. Então, eu concordo que devia ser muito difícil, em poucos dias, né? Você conseguir montar um esquema grande, de ser poucos dias meses, não, né? Claro, sim. Muito difícil, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que existia um risco aí não é bem de comunicação, existia um risco assim, olha, de o Obama estar lá, ou alguma alta autoridade do governo americano, vice-presidente, alguém, e depois, alguns dias depois, ou algumas semanas depois, você tem um atentado nos Estados Unidos e a opinião pública dizer, tá vendo? Foi porque você foi lá. Isso aí eu acho que também pesou na balança, poderia realmente acontecer, eu acho. É uma maneira muito pessoal de ver, mas eu penso que isso tenha pesado também na decisão mesmo, né? De não ir, entendeu? Porque ali estavam os chefes de Estado, principalmente da Europa, dos países por ali, né, do Oriente e tal. Então, eu não sei, atravessar o Atlântico, né, ir para lá sem uma segurança e sem uma estratégia, sem dar tempo de pensar não seria muito. Inteligente, não né? sei, acho que não seria mesmo. Agora, Isabel, fala pra gente. Muitos países se manifestaram, a gente viu. A nação brasileira ficou realmente muito mobilizada com o que aconteceu, mas eu achei um tanto quanto impressionante que a nação não foi às ruas fazer esse protesto também. Por que você acha que aconteceu? Ou melhor, que não aconteceu isso? Porque não pisaram no nosso calo, né? Você acha que somente em coisas... a gente sai para a rua para gritar quando dói o nosso calo, né? Uhum. Quando o sapato aperta no nosso pé, né? Na verdade, o brasileiro não tem esse tipo de solidariedade assim, mundial, né? Internacional e tal. Eu estava reparando numa revista feminina, acho que foi a Cláudia que eu estava lendo, que tinha 10 opiniões, assim, de 10 celebridades sobre 2015. O que você espera de 2015? Aí uma falava, eu espero que eu consiga fazer tal coisa na minha vida, eu quero ter filho, eu quero isso, eu quero aquilo. Só uma delas, quer dizer, 10% naquela pequena amostragem, né? Só uma delas falou, eu espero que o Congresso tome tal decisão. Então, eu falei, mas só uma celebridade só tem uma consciência política aqui para manifestar como prioridade para 2015, o resto só está pensando no próprio umbigo, né? Na própria vida. Então, o brasileiro anda muito individualista, né? Nós andamos sempre, você pode ver no próprio Facebook, como as pessoas se manifestam e tal. Eu acho que está faltando perceber que
que o ser humano todo, né? do planeta inteiro é uma coisa só, Sim. né? Que o que acontece a um acontece Afeta a todos, afeta a todos. Isso que eu acho que nós estamos muito virados para nós mesmos e falta Você acha isso. que isso é muito cultural do Brasil? Se é com essa educação que a gente cresceu, ou se é uma maneira, ou os brasileiros estão muito decepcionados e acabam fazendo com que ele viva neste universo fechadinho e tenta sobreviver de certa maneira com o governo, com a nossa política, com a nossa falta de saúde. Eu acho que você está colocando um ponto interessante. Eu acho que essa decepção existe sim, mas mesmo assim as ruas ficaram lotadas em 2013, não é? Sim. As pessoas ainda acreditam que podem gritar e tal. 2014, e demorou muito, inclusive, para a nação sair novamente, as ruas, porque com a ditadura nem pensar, duas pessoas reunidas já vinha alguém para separar, né? Então a ditadura já tinha consciência da força que mais de uma pessoa tinha. Exatamente. Né? Duas pessoas. Então, não, era proibido reunião, né? Eu lembro que tinha uma piadinha assim que o pessoal falava na escola: é proibido reunião de mais de um. Nossa, então vai ser o quê? Era uma piadinha dizendo que a repressão não era tão inteligente, né? Proibido reunião de mais de um. Boa. Então, você vê, eu acho que tem uma geração inteira que perdeu isso. Perdeu esse hábito de perceber que essa união faz a força, realmente, para usar um velho ditado, né? Eu acho que é isso. A gente perdeu um pouco isso, a gente está um pouco voltado demais para a gente mesmo. Eu acho isso. Não são críticas, são constatações. Constatações, né? É uma maneira também da gente pensar. Parar pensar. E pensar Exatamente. O que a gente quer. Bom, gente, essa foi a Isabel Vasconcelos, grande escritora. Para vocês que quiserem entrar em contato com ela, por favor. Isabel Vasconcelos, Isabel com S, Vasconcelos, com 2 Ls.com.br. Isabel, muito bom ter você aqui sempre, sempre. E a gente pode até falar numa próxima oportunidade desse direito de pensar, dessas novas formas e de nos unirmos também, que é de suma importância. E aí a gente tem força. É isso mesmo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Isabel presente aqui no Temperando Papo, mas não acabou, não para por aí, tem mais entrevistas para vocês. Eu vou com Pela Outro Cá. Temperando Papo volta já.